pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao segundo dia do primeiro Congresso Brasileiro de Metodologias Ativas no Ensino. Eu sou o professor Gessimar Martins, um dos organizadores e idealizadores deste congresso. Quero ressaltar aqui que são quase 4 anos que nós estávamos conversando, trocando ideias, pensando e criando esse congresso. E nesse ano de 2025 realmente está acontecendo essa primeira edição. Então, para nós da comissão organizadora, é um motivo de grande satisfação receber todos vocês aqui participando desse evento. E a gente está começando agora, né? Amanhã, a parte da manhã do segundo dia do evento. Hoje também será um dia repleto de palestras, de conteúdo muito bacana, muito importantes para o nosso processo de aprendizagem, de atuação como professor. Ontem nós tivemos um dia muito enriquecedor, várias palestras ali com reflexões, dicas, experiências que esses professores utilizam e que eles vieram aqui colaborar conosco no evento. Então, isso é um motivo de muita felicidade para nós, de toda essa experiência, de todos esses insights que os palestrantes estão trazendo aqui. E isso está sendo realmente muito enriquecedor para a nossa formação, para a nossa atuação profissional também. E para a gente poder começar aqui, a primeira palestra dessa manhã, né, do segundo dia, nós vamos receber a professora Tarciana Oliveira, ela que vai falar para nós um pouquinho sobre metodologias ativas sem mistérios, tornando a aprendizagem mais viva e significativa. A professora Tarciana, ela é mestre em gestão social, educação e desenvolvimento regional pela FVC, é especialista em gestão empresarial e graduada em administração com ênfase em análise de sistemas pelo Instituto de Ensino Superior de Nova Venécia. É licenciada em pedagogia pela Universidade Metropolitana de Santos. Atualmente, ela é professora do Centro Universitário de Caratinga, Minas Gerais, atuando ali nas disciplinas do curso de administração. Ela possui uma trajetória como servidora pública na Secretaria Municipal de Educação, com atuação na educação básica, tanto na área administrativa quanto como pedagoga também. E acumula experiência em educação à distância, tendo atuado como tutora presencial, tutora à distância e gestora de polos EAD. Então, professora Tarciana, seja muito bem-vinda e a palavra está com a senhora. Olá, sejam todos bem-vindos. É um prazer ter você aqui, né, e é uma honra muito grande para mim ter sido convidada para falar sobre essa temática, que são as metodologias ativas sem mistérios, né. Nós iremos aí fazer algumas discussões para quem ainda tem dúvida do que vem a ser a metodologia ativa. Como que ela pode contribuir significativamente para suas aulas, né, para nossas aulas, no nosso dia a dia. Mas antes eu gostaria de me apresentar um pouco. Sou Meu nome é Tarciana, sou graduada em administração e licenciada em pedagogia, tenho especialização tenho especialização, tanto na área administrativa quanto na área educacional. Mestre em gestão e desenvolvimento e atualmente sou doutoranda em administração. Na Com relação à experiência profissional, eu tenho experiência aí por volta dos pouco mais de 20 anos na área da docência. E eu já trabalhei desde a educação básica e atualmente em nível superior. Então assim, já trabalhei com os alunos, já trabalhei com os professores e já ouvi muita história, muita prática pedagógica excelente, outras nem tanto, outras melhorando. Então, assim, são muitas observações no decorrer desses anos, né? E espero
poder contribuir um pouco aí para as reflexões relacionadas à metodologia ativa. O nosso objetivo, hoje é entender as práticas das metodologias ativas sem mistérios, né. Como que pode ser essa metodologia ativa no meu dia a dia? Vamos fazer algumas reflexões sobre isso. Então, a primeira reflexão, eu peço aí, vocês estão vendo, a ajuda do pensador, né? E eu gostaria que você me dissesse quando você se sentiu realmente envolvido em aula. Quando foi isso? Lembrou? Se foi naquela aula do ensino fundamental, se foi na aula da, da faculdade, foi da pós, foi de um curso, o que que foi? E o que que tinha de diferente nessa aula? Deixa eu adivinhar o que tinha de diferente. Tinha um computador de última geração, vocês foram chamados para ir para o laboratório de informática, que chegaram todos os computadores novos, aqueles potentes. Não? Não foi isso? Ah, deixa eu adivinhar. Foi aquela aula que você conseguiu contribuir para que a aula andasse? Foi aquela aula que você tinha algum conhecimento prévio e aí você conseguiu discutir sobre algumas questões? Hum, aposto que sim. Pode não ter sido de todos que passaram por aqui, mas a grande maioria lembrou daquela aula que contribuiu para que a aula desenrolasse. Trouxe exemplos, né? Trouxe vivência, trouxe alguma coisa aí que pôde contribuir para que a aula desenvolvesse. Passou rápido que você nem viu. Como é uma coisa simples, né? E de repente é o quê? É algo que você trouxe, a professora estava explicando, eh, sobre povos indígenas e você tem, na família um tio, avô que era indígena. Sei, gente, né, muita coisa. E aí você conseguiu contribuir, porque esse tio-avô foi visitar vocês e contava muita história, nã e coisa e tal, foi visitar a família, né, contava muita história, você começou a falar das histórias que esse tio-avô contava. Olha que bacana, né. Isso é uma construção de um saber, né. E aí, outra pergunta, você como docente, você utiliza metodologia ativa? O que que você acha? Sim, em partes, ainda não, né. Eu vou confessar para você, vou confessar, eu uso a metodologia ativa, mas não em todas as aulas, né. Cada aluno tem uma forma de aprender diferente e, às vezes, a gente pega umas salas, assim, complexas, né. Então eu estou aí trabalhando com o nível superior, eu tenho lá alunos que nasceram na década de 70, pararam de estudar há um tempo, né, e voltaram agora para fazer faculdade. Então, tem uma forma de como era a educação. E tem aluno que nasceu aí em 2000, pegou a pandemia no ensino médio e está estudando. Então, assim, são coisas, são formas de aprender diferentes, né. Aquelas pessoas que precisam escrever no caderno, aquelas que tudo é no celular. Então, como é que você vai alinhar esses saberes aí? Então, às vezes, você tem que dar uma misturada nas metodologias da sala de aula, mas enfim. Eh, a metodologia ativa,
ela sempre está presente, né? E às vezes utilizamos sem nem saber que estamos utilizando a metodologia ativa. Qual o nosso objetivo de hoje? Entender as práticas dessas metodologias sem mistério. Então, o objetivo hoje, eu espero que no final do nosso encontro, você que já tem dúvida ainda sobre metodologia ativa, compreender aí, entender essas práticas, ok? Sem mistério. Para isso, vamos começar a refletir sobre alguns autores, né? Então, os autores que não são tão novos, né? Que são aí a base da educação, né? Aqueles que sustentam o processo metodológico, que faz com que nós, profissionais, começamos a pensar sobre como o indivíduo aprende, o que ele precisa realmente para aprender, né? Então, nós temos aí o John Dewey, nós temos o Paulo Freire, Vygotsky, nós temos o Piaget, todos eles trazem a forma de aprendizagem, ideias de uma forma que vai contribuir para a construção. Mas vejam bem, olha o que o John Dewey fala. Sua teoria da aprendizagem por experiência e a importância da prática e da reflexão para a construção do conhecimento. Então, ele traz uma importância da experiência e a questão da prática, né? E de refletir sobre essa prática. Paulo Freire fala sobre o quê? Muito famoso, pedagogia do oprimido, né? Que defende a importância do diálogo e da conscientização crítica para a transformação social. A importância do diálogo, a importância do conversar, a importância de ter um pensamento relacionado a algo, né? Não só aceitar, por que que isso é assim? Ah, porque sim. Não, né? Tem que ter um pensamento por trás disso aí. Vygotsky, da zona de desenvolvimento próximo, que enfatiza a interação na aprendizagem. Então, nós temos uma interação com a aprendizagem e nós temos a interação com o meio, né? Então, que é o que Piaget fala, desenvolvimento cognitivo e a construção do conhecimento por meio, né, da interação com o ambiente. Então, pensem aí, o que que eles têm em comum? A participação, chave aí, que é quem? O aluno. A importância do saber do aluno para a construção do seu conhecimento. Então, eles já começam a pensar sobre isso, né? Quem está falando isso? Tarciana? Não. Isso aqui, Tarciana está falando com base nas reflexões de autores renomados que nós estudamos, a questão da didática. Então, eles já falavam dessa importância do indivíduo no seu processo de aprendizagem, né? Eu trouxe esses autores para que possamos refletir e conceitualizar o que vem a ser a metodologia ativa. Então, o que é metodologia ativa? Tenho aqui um conceito. As metodologias ativas são abordagens pedagógicas que enfatizam a participação ativa do aluno no processo de aprendizagem, transformando ele de um receptor passivo para o agente protagonista da construção do conhecimento. Então, já existia uma reflexão sobre a importância das experiências vividas, né, do seu
da sua percepção, daquela construção da influência pelo meio, né, pela influência social, tudo isso. E agora a metodologia ativa fala o seguinte: esse indivíduo, ele é peça fundamental, o aluno é peça-chave fundamental para o aprendizado dele. Então ele tem que ser o protagonista. O que isso significa? Então, o professor ele sai daquele posicionamento que ele é o centro da aula, e o centro da aula passa a ser o aluno, com todo o arcabouço que ele tem para poder contribuir, ok? A pedagogia ativa, ela visa estimular a curiosidade, a criatividade, o pensamento crítico, e promove a autonomia e responsabilidade do aluno na sua própria aprendizagem. Então, assim, é algo que deve ser trabalhado no dia a dia com os seus alunos. Inicialmente, alguns alunos podem sentir uma dificuldade por acostumar com a ideia, né, de sempre ter uma aula expositiva onde o professor é o centro do processo, né. E aí a metodologia ativa, ela fala assim: "Olha, você vai ter que entender sobre essa temática". Então, quais os exemplos que nós podemos trazer para a metodologia ativa? Quando o aluno faz um seminário, olha que fantástico, né. Ele pega um tema é discutido em sala, um tema geral, divide em subtemas e o grupo, o aluno, ele vai pesquisar sobre aquele tema e ele tem que explicar, tem que dar exemplos, tem que envolver a turma, né. Então isso é um exemplo simples, clássico aí, de uma metodologia ativa, ok? Claro, alinhando o conceito de metodologia ativa, vamos ver o que seria esse aluno como protagonista. Então eu trago aqui 5 pontos para a gente observar. Então, a participação ativa é um desses pontos. Se eu trago uma atividade, tem que ter uma participação ativa desse aluno, ok? Que mais que tem que ter? Desenvolvimento da curiosidade e da investigação. Então, para o aluno participar, ele tem que ter curiosidade. Como que eu vou desenvolver isso no aluno, né? Eu tenho que conhecer meu aluno, não tem jeito, gente. A construção coletiva do saber, né? Eles não vão falar a mesma coisa, até porque cada um tem a sua vivência. Eles vão contribuir e ali será construído o saber sobre aquela temática. A responsabilidade e autonomia e a conexão com a vida real. Então, o aluno como protagonista, como centro, né, da sala de aula, ok? Como a figura ativa, na aula, ele tem que ter uma participação ativa, ele tem que ter esse desenvolvimento da curiosidade de investigar, a construção de saber, a responsabilidade pelas essas discussões, a autonomia e a conexão com a vida real, a aplicabilidade disso, né, para o seu dia a dia. E aí nós temos também o papel do professor como mediador e instigador. Então nós sabemos como o aluno
ele vem comportar alguns tópicos aí da, da metodologia ativa, e agora nós vamos destrinchar 5 tópicos falando sobre o papel do professor como, né, mediador nesse processo. Então, nós temos o professor como guia da aprendizagem, nós temos o professor como que instiga o pensamento crítico, o que estimula a participação e a colaboração, o que promove um ambiente seguro para errar e tentar, e o que aprende junto com os alunos. Então, às vezes, algumas pessoas têm um pensamento, né, meio distorcido sobre esse professor mediador, né? E, na verdade, o professor mediador, ele vai criar um contexto na sala. Então, ele vai precisar conhecer o seu aluno melhor, né? Ele acaba conhecendo mais de perto do que o professor que só utiliza é, é, das suas aulas, as suas aulas só que fica expondo seu conhecimento, né? Suas aulas expositivas. Então, o professor mediador, ele tem que conhecer um pouco mais, né? Ele vai guiar seu aluno, como que ele vai pesquisar, como é que ele vai alinhar seu pensamento, né? Fazer com que o aluno pense sobre aquela temática, né? Que ele veja pontos positivos, pontos negativos. E eu acho um dos fatores mais importantes é a questão do ambiente seguro para o aluno. Então, às vezes, tem aluno que não participa da aula com medo do que o professor ou os colegas vão dizer de uma pergunta que ele acha que essa pergunta é boba. E aí acaba, né, tendo bullying, sofrendo bullying. O professor fala na sala dos professores e outros professores que acabam chamando, né, o aluno fica constrangido, vira piada, e acaba alguns alunos não participando por isso, porque se sentem constrangidos e sabe que aquele lugar não é um lugar seguro para ele tentar. Às vezes eu brinco na sala de aula, é o seguinte, esse é o momento que nós podemos errar, né? Então, aquele momento todos têm que fazer, porque pode errar. Se errar, vamos consertar ali e tal. Mas fora dali, eles serão profissionais. Então, fica mais complicado se errar, né? Se errar, você vai poder consertar, que ninguém é perfeito, ninguém acerta sempre. Mas o ambiente da sala de aula, o ambiente escolar, tem que ser um ambiente seguro, que o aluno sabe assim, olha, eu vou fazer, eu acredito que é dessa forma. Aí não é dessa forma, nossa, nós vamos consertar aqui, né? Tem que sentir essa segurança em poder tentar fazer. Com isso, todos aprendem juntos. Então, olha que muito é, 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 é algo simples, só que não é tão fácil, né? Porque é aquela questão. Para você ser um mediador, instigador, você tem que conhecer a sua turma. Você tem que saber qual tipo de tarefa que você vai dar, você tem que conhecer o perfil daqueles grupos, os alunos, você tem que trazer algo que esteja alinhado com o pensamento deles, que eles gostem. Então, trazer, por exemplo, uma vivência, né? Moram, né? Se eles são crianças da zona rural, né? Nós temos grupos aí, crianças da zona rural, crianças do distrito tal e crianças da sede.
será que poderíamos fazer algum tipo de trabalho para envolver essas crianças, que elas possam construir algo, que elas vão a campo, busquem, entrevistem. Isso, nossa, isso é maravilhoso, né? Riquíssimo. E aí é um ambiente onde eles vão saber se comportar, vão poder eh, saber o que dizer, o que pode ser relatado. Isso é uma experiência para a criança muito grande, porque ela está vendo que ela está construindo aquilo ali, né. Então, na sala de aula, você pode usar, as crianças podem fazer pesquisas sobre esses lugares onde elas moram, e aí você começa a inserir exemplos da sala de aula desses lugares, né. Então, a aula acaba ficando mais envolvida, né, envolvente aí para as crianças e adultos, né. Bem, eu tenho aqui alguns pontos que trazemos como perfil do educador ativo, que vamos combinar, né. Eu acredito que muitos aqui já trabalham dessa forma, eu acredito que sim. Então nós temos a empatia, né, o que é a empatia? A empatia é o que transforma a sala de aula em um espaço humano de aprendizagem. É aquela questão de estou me colocando no lugar do aluno, seu contexto, né, para saber como eu posso chegar mais próximo desse aluno. Uma escuta ativa, né, dar voz ao aluno. Legitima o papel dele como agente da aprendizagem. E aí, essa escuta ativa, ela tem que estar, o professor tem que estar maduro para poder, conduzir essa escuta ativa, né, ter essa escuta ativa. Não é qualquer coisa que qualquer aluno fale, né, a gente sabe que tem grupos de alunos, tem umas salas que são mais complexas, né. Então, o professor ele também tem que ter uma maturidade aí, nessa escuta ativa. Nós temos a comunicação, né, para construir pontes, eh, as pessoas a gente tem que lembrar que as pessoas elas têm sentimentos, né, então a comunicação, saber o que falar, como falar, é muito importante. Criatividade. É uma necessidade. O que é criatividade? É a necessidade de engajar, de inspirar, né. Criatividade é você procurar engajar a turma, né, de alguma forma, com alguma atividade em si, né. E de repente, essa criatividade vem até mesmo deles. Se você tiver uma escuta ativa, você consegue perceber do que eles estão falando, do que eles gostam, e acabam usando nas suas aulas do dia a dia, atividades mais criativas, voltadas, né, para o que eles gostam, assim, para chamar atenção. E aí, vamos falar um pouco sobre o planejamento. Então, assim, eu já tenho uma percepção, eu sou a professora, tenho uma percepção dos meus alunos, né, quero fazer de uma forma diferenciada. Como é que eu vou planejar isso? Eu tenho que ter ciência que eu tenho que ter flexibilidade, né. Então, eu faço o meu planejamento, defino os meus objetivos, ok, mas eu tenho que saber da flexibilidade e da questão da personalização.
Eu dou, por exemplo, aula para o segundo ano do ensino fundamental. Dou aula para 2 turmas, de manhã, por exemplo, de manhã, turno matutino e no turno vespertino. É o mesmo conteúdo? É, só que muitas das vezes o meu planejamento será diferente. Exemplo, a minha turma do primeiro ano do segundo ano, do turno matutino, é uma turma muito curiosa. Eles gostam muito da natureza, são muito participativos, eles são muito educados. Nossa, vou introduzir um conceito de ciências, né, o ambiente e tal, vou levá-los para dar uma volta, eh, vou levá-los para dar uma volta ali num bosque que tem perto da escola. Olha que bacana, eles vão adorar, vão olhar, vão observar a natureza, vão observar as árvores e vão se comportar, porque você sabe que aquela turminha vai se comportar. Segundo ano vespertino, é uma turma que ela precisa de uma atenção maior, são crianças que não são tão, né, comportadas assim, são crianças mais agitadas, são crianças que precisam que eu tenha um reforço na sala de aula, né. Então, eu vou levá-los para passear como os outros? Às vezes não, né. Às vezes vou ter que mudar a estratégia, ou com jogo, né, ou com uma atividade ali fora da sala, mas dentro da escola, onde eu vou ter um domínio maior, né, vou entender. Aí eu posso fazer um planejamento, né. É o mesmo conteúdo, só que o meu planejamento na hora de executar, mas tem que ser diferenciado, porque as turmas são diferentes. Isso aí é um exemplo que estou dando só, que eu já vi alguns professores até fazendo dessa forma, faz de uma forma diferenciada, só que tem umas turmas que você consegue conduzir melhor do que outros em um ambiente aberto. Essas observações aí que a gente tem que tomar cuidado. E aí, lembrando que para um bom planejamento nós temos que definir os objetivos, né. Eu gosto muito dessa taxonomia de Bloom, e aí eu fiz uma adaptação aqui, né. E eu trago alguns critérios aí pra eu sempre venho nessa tabelinha, lembrando, tabela adaptada, tá? Antes que alguém fale alguma coisa aí, tá adaptada. Então tá. Então, deve ser alcançado, né, em uma ou no máximo 2 aulas, o objetivo, a ideia é essa. Então no máximo 2 aulas para cada objetivo, aquele negócio de eu tenho o mesmo objetivo para a semana toda, não existe, só se sua semana tem 2 dias só de aula, né, naquela turma. Ao final da aula, os alunos serão capazes de, né, você tem que saber, né, o que que eles serão capazes de fazer. Então, o segundo termo é medir, né, essa questão dessa aprendizagem, definir, né, eh, se eles vão ter que entender, criar, avaliar, analisar, ou terão que relembrar, aplicar, entender, certo? É necessário saber o que é mais importante para ser ensinado. Então, eh, você vai explicar sobre um tema, você tem que colocar no seu objetivo, o que que você quer com aquela aula, né. A partir daí, você desenvolve o seu planejamento. Se é relembrar alguma coisa, você vai ter que você criar o seu planejamento em cima disso. Se você quer que ele entenda algo,
você vai ter que colocar o seu planejamento em cima disso. Então, às vezes, nós deixamos o objetivo para ser colocado, né, só como, para poder fazer o protocolo, né, tal. E, na verdade, não é esse o objetivo, ele vai ajudar com que a gente até desenvolva as atividades, né. Então, o que que eu quero, né, que o meu aluno seja capaz de criar? Eu quero que ele seja capaz de avaliar? O que que eu quero que ele seja capaz de fazer, né. Então esse aí são alguns tópicos para nos ajudarem aí, com o planejamento. E eu tenho alguns exemplos práticos, algumas técnicas, né, práticas. Aqui, olha só, eu trouxe aqui agora alguns exemplos para vocês de algumas atividades que eu fiz em sala de aula. Aí era uma sobre a questão da inteligência artificial, né, das tecnologias, e eu era uma aula de logística, e aí aquele óculos, e aí eu passava para os alunos verem, e eles estavam, né, em um determinado transporte, e esse transporte ele fazia algumas manobras, né. Então, você vê que a aluna ela está segurando na cadeira, porque ela 3D, né, acha que vai virar e tal, para um lado, para o outro, bem divertido isso aí. Então, assim, foi algo que eles gostaram, porque eles escolheram o tipo de transporte que eles queriam, né, e aí lançamos o vídeo e eles tiveram experiência. A turma era pequena, tinham poucas pessoas na sala, e aí todos conseguiram fazer. A gente falava sobre transporte, e aí foi uma experiência muito interessante. Mas olha essa daqui, essa, não sei se vocês estão vendo, mas essa Escravos de Jó, todos eu acho que já ouviram aquela musiquinha, né. Escravos de Jó, jogavam caxangá, né. E aí, olha só o movimento. Tira, põe, deixa ficar. Então, o que que nós falávamos aí nesse contexto? A gente estava trabalhando a questão dos elos de ligação entre os departamentos, né. Então, aqui nessa brincadeira, eles já conheciam, né, a brincadeira, brincavam quando era criança, e aí eu trouxe aqueles copos descartáveis e eles começaram a brincar, e nós estávamos falando sobre a questão da importância dos elos entre os departamentos, né, que tem que acontecer para que as coisas possam acontecer, eh, possam se desenvolver. E aí tem aquele que vai mais devagar ou aquele que vai mais rápido e acaba acontecendo uma bagunça e não concluindo a brincadeira, né. E aí vamos em seguida à questão das reflexões, né, de que não é fácil, ter essas interações, e aí eles vão expondo e vão exemplificando. Muito divertido, né, e muito legal também. Eu sou suspeita, gente, que eu adoro essas atividades assim. Essa atividade eles falam sobre a questão da eles falaram, né, sobre a logística reversa. Então, eles falaram sobre o processo dessa logística reversa e trouxeram os produtos feitos com, né, esse determinado material. Então, tinha, de vidro, tinha o plástico e tinha a borracha. Então, eles fizeram todo o material aí e apresentaram, e no final, né, tiveram os comes e bebes. Foi muito divertido também. Aqui foi na aula de produção, o que que eles estavam produzindo. Então, você pega, no meu caso, foi todo aquele arcabouço teórico,
que é produção, dos elementos de entrada, de desenvolvimento, saída e tal, dando nomes, né, a todas as questões de qualidade, flexibilidade, e depois fizemos aí uma fábrica, no caso, duas fábricas de brigadeiro, e vimos a importância, né, do processo para o desenvolvimento do produto final. Então, nós tínhamos duas fábricas, as duas fábricas tinham os mesmos ingredientes, só que no final o brigadeiro saiu com um gosto diferente. Então, o que que era de diferente? Por que que estava diferente? Então, nós fomos refletir sobre essas questões e aí saíram respostas fascinantes. Aí foi bem divertido. Tá vendo? Eu sou suspeita, gente, eu adoro esse tipo de trabalho. Trabalho sobre layout, eles foram cada departamento, fizeram uma planta baixa aí dos departamentos e depois tinha que ter uma segunda opção, né? Uma, uma, uma situação onde de melhoria. Então, depois eles se apresentaram. Aqui escolhe uma empresa, é claro que eu tenho a prévia, eu pego algumas empresas, dou uma estudada para ver se realmente tem a ver, né? É, dou uma analisada nessas empresas, aí depois eu jogo a ideia, né, de fazer um seminário sobre essas empresas, isso depende de qual disciplina que eu estou, aí vai puxar mais para uma área ou outra, mas a ideia é a mesma. Então, eu jogo e aí eles vão criar uma apresentação em cima. Então, tem que ter uma introdução, né? Tem que ter um desenvolvimento com os principais produtos, qual é o diferencial, o link com a matéria. Eles não podem apresentar o trabalho de chinelo e shortinho, tudo uns critérios assim, mas quem, quem executa mesmo são eles, né? E é muito importante que nós, professores, saibamos, né? Igual eu faço uma prévia das empresas, né? Tem empresas que eles já conhecem, tem empresas que eles falam assim, sei nem existe? Como assim? Aí existe, você tem que explicar, tem que mostrar o caminho, né? E aqui foi uma visita técnica, no centro de distribuição, onde eles conheceram aí o centro de distribuição da empresa e ficaram maravilhados, né? Porque visita técnica tem seu valor, né? É, parece que até a gente, como professor, a gente chega mais com mais gás, né? Dá uma renovada. Então, aqui são exemplos utilizados com adultos, com o pessoal da faculdade. E acabou que eu não. O meu acervo com o pessoal da educação básica acabou se perdendo. Mas visita, eu acho fascinante quando levo aquelas turminhas pequenininhas para irem no supermercado, né? Irem na vendinha, comprarem alguma coisa, saber valor das coisas. Nossa, é fascinante. Fazer visita a departamentos de empresas, né? Departamento da prefeitura. É, essas visitas, essas visitas eu acho que dá uma renovada. Conhecer os ambientes da própria cidade, né? Que você mora. Então, sua cidade, ela tem um museu, vai lá, né, visita, junto com as crianças, monta uma visita. Às vezes é cansativo, só que, que é algo que renova a gente, né? As crianças, elas ficam mais animadas, elas ficam esperando algo, e a gente também, né, com aquela empolgação deles, a gente empolga também, né? Eu falo as crianças, né? Mas as crianças adultas também ficam animadas. Nossa, eles ficam alvoroçados. Esse do brigadeiro,
A da Escravo de Jó, nossa, todos eles ficam eufóricos, né, começa assim: "Ah, isso não vai dar certo, não sei o quê", aqui adulto tem muito disso, né, não sei o quê, aí daqui a pouco tá brigando e tá entrando eh, tá se envolvendo no processo, é bom demais, nossa. Mas enfim, nós temos, né, a gamificação, nós temos, né, a questão do Kahoot, que você pode fazer questionários, fazer com que eles respondam, né, coloca aí vem aquele nível, né, de quem você coloca lá 10 perguntas, coloca eles para responderem e depois vem, né, as perguntas, vem no ranking, né, quem conseguiu mais pontuação, você pode dar um prêmio, pode dar ponto, né, um pirulito, um doce, não o negócio é jogar, né, o negócio tem crianças que gostam de jogar. Aí tem o Minecraft e por aí vai. Então, assim, a metodologia ativa não é só a gamificação, né, é isso que eu quero dizer para vocês. As atividades que fazem com que o aluno seja o centro, ela é também uma metodologia ativa, né. É isso que eu queria deixar bem claro. E aí nós temos a questão da importância que é a avaliação formativa, né. A autoavaliação, questão dos portfólios, do feedback, né, do retorno dos alunos. Avaliar também as competências, não apenas o conteúdo. Então, às vezes, igual seminários, os alunos, eles, às vezes, assim, ficam um pouco inseguros ou teve um conteúdo que não deixou de falar, né, um conteúdo importante que não deixou de falar, que ele deixou de falar. E aí você entra, acrescenta esse conteúdo importante que ele deixou de falar, mas não deixando de avaliar também que ele está lá na frente, né, a desenvoltura, a questão da comunicação, isso também deve ser levado em consideração, né, principalmente uma questão de evolução. Quando você começa a fazer esse tipo de trabalho na sala, os alunos eles ficam mais tímidos, mas com o tempo eles vão se soltando mais, né. Isso deve ser, levado em consideração. Avaliar as habilidades, né, de forma criativa, né, como eles apresentaram. Então, assim, não pode ser apenas o conteúdo em si, porque o conteúdo em si você vai lá, acrescenta, dá dá um ajuste, mas também o papel, as competências, as habilidades que ele desenvolveu aí no processo da atividade. Então, esse tópico que eu coloquei aqui, de adaptação a contextos diversos, então, educação infantil, ensino superior, EAD, né, eh, que eu já até dei o exemplo ali da prática, que é a brincadeira do escravo de Jó, né. Escravo de Jó é uma brincadeira aí da educação infantil. Mas por trabalhar essa questão da importância da ligação dos departamentos, eu resgatei essa brincadeira e coloquei ela em um novo contexto, né. Então, assim, você pode trabalhar diversos contextos, né, e ir adaptando. Então, o importante é você ter aquela escuta ativa dita no início e reconhecer as individualidades, né. Às vezes os alunos só querem ser tratados como alunos, né, eh, poder participar é mais. Então você com uma escuta ativa, você consegue entender, saber assim: "Nossa, será que ele está querendo mais o quê?",
né? Vamos ver aqui. É, tem, tem cidades que fazem festa junina, por exemplo, que é um evento a festa junina. Por que não trabalhar algo relacionado à festa da cidade que ela faz, né? E trazer isso para a criança, ela desenvolver algo nessa área, né? Seria interessante aí. O que que a criança, né, poderia contribuir? Poderia fazer o quê? Poderia ter a questão das fantasias, das comidas, receitas, né? Você trabalhar a questão das receitas. Ah, minha mãe faz chá de amendoim delicioso. Ah, minha mãe faz isso. E lá, e aí vocês vão, cada um traz uma receita e vocês vão, compilam essas receitas, fazem um apostilado e no final fazem a receita escolhida pela turma na escola. Não, ficaria sensacional, né? É, e é uma metodologia ativa, né? É uma prática de metodologia ativa. O aluno foi o centro. Os alunos trouxeram as receitas. Os alunos trarão, né, os ingredientes. Então, eles vão ajudar a fazer, ou se não puder entrar na cozinha da escola, vão ver, né? Então, é bem legal. E aí nós temos as reflexões, né, sobre o desenvolvimento do educador. Então nós temos a ferramenta, reflexão como ferramenta de crescimento. Então a gente tem uma prática, a gente pensa sobre essa prática, né? A gente aprende com os pares, com as pessoas que estão ao nosso redor, com os colegas de trabalho, a autoavaliação contínua e ela é importante, né? Deu certo? Então, o que que nós fizemos? Ah, não deu tão certo assim, o que que pode ser melhorado? Que nenhuma prática é 100%, não é, gente? Então, a gente vai adaptando. O uso de tecnologias e novas abordagens. É, então, assim, o que que fica claro? Que o docente, ele é um eterno aprendiz, né? O docente, ele está aprendendo o tempo todo. Então, ele sempre está vendo aprendendo uma nova forma de ver as coisas para poder desenvolver essa escuta ativa e observar o que ele pode trazer para a sala de aula. Então, não tem como, né? A síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Não tem como. Então, você está em constante aprendizado. E como que eu construo uma comunidade de aprendizagem, né? É, primeiro ponto, por que que eu devo falar sobre isso? Porque o ensinar, ele pode ser muito solitário, né? Então, essa troca com os educadores fortalece as práticas. Que às vezes você faz você, quem nunca, não sei vocês, né? Mas você planeja, você fala assim, nossa, essa aula vai ser fantástica. Você chega lá, o que que deu errado nessa aula que não está do jeito que eu imaginei, né? E às vezes você conversa com um colega, uma coisa que não tem nada a ver, e você fala assim, nossa, eu acho que foi por isso, não deu certo. Então, é, as reflexões, né? Você mesmo fazendo a autoavaliação, ela é importante, mas a troca com os colegas é muito enriquecedor, né? As comunidades de aprendizagem, elas impactam diretamente com os alunos. Então, é importante construir esse elo aí, né, para
nos sentirmos tão sozinhos, solitários. Então, esse elo, você pode criar um grupo no WhatsApp, você pode, no intervalo, tomar um café com um colega, um cafezinho pedagógico, né? Ou ter um encontro semanal, né? Tem escola que tem planejamento e tem que ser feito na escola mesmo e tal, mas tem escola que não é assim. O que eu quero dizer é a importância desse vínculo, né, com os grupos, com os colegas, para discutir sobre a forma que, que você fez tal atividade que deu certo, né? Isso é libertador, né? Você não fica se sentindo sozinho. E impacto no aluno, os alunos percebem a harmonia entre os educadores, né? O clima colaborativo entre os professores, a questão do engajamento. Então, os alunos percebem como que é o envolvimento entre os professores. Se, se você cria esse ambiente amistoso, isso reflete para os alunos. Não se engane. O contrário também é verdadeiro. Então, vou trazer, já estamos terminando, metodologia ativa, um convite à transformação. Alguns lembretes trazendo aí. Cada sala de aula é única. Adapte, experimente e reflita. Então, você pode usar o mesmo planejamento, o mesmo conteúdo, digamos assim, mas o método, ele é único para cada sala, tá? Você que tem aí, que está chegando agora, vai entender com o tempo, né? E os que estão há mais tempo estão entendendo o que eu estou dizendo. Então, cada sala de aula é única. Você tem lá os mesmos conteúdos para serem ministrados, mas a metodologia ela vai se adaptar de acordo com a turma, né? Fica mais fácil para você dar aula e mais fácil para os alunos entenderem. O erro faz parte da aprendizagem de alunos e professores. Então, aquela velha história. Eu tenho, nossa, essa aula de hoje será fantástica. E não ser fantástica por um detalhe que eu esqueci de fazer. Pode acontecer? Pode, ó, um erro, aprendi. Da próxima vez eu vou ficar mais atenta. E o aluno apresentou e tal, esqueceu de falar sobre pontos importantes do que ele deveria ter pesquisado. Isso pode acontecer? Pode. O professor tem que entrar, o aluno tem que entender que ali é um ambiente seguro e que o professor vem falando o que pode, o que ele deveria ter observado para da próxima vez, né, ficar atento e não ter esses erros. Então, o erro faz parte. A escuta é mais poderosa do que qualquer técnica, é o que nós estamos falando aí desde o início. Avaliar é acompanhar, não apenas medir. Então, assim, avaliar não é só a avaliação que você vai dar a nota, né? Que ele vai escrever lá, responder e você vai dar a nota. Avaliar é acompanhar o processo de evolução também do aluno, né? De desenvolvimento. Ensinar com afeto é tão importante quanto ensinar com método, né? Nossa, metodologia ativa é porque para ativar esse aluno como centro do conhecimento, eu preciso chegar até ele. E para chegar até ele, eu preciso usar a conexão de afeto. Olha que interessante, né? Então, algo que parece que é só o uso da tecnologia, não é. Bem, então, esses são os lembretes, ok? E meus parabéns. Você que ficou aqui até
até agora, ouvindo as reflexões sobre metodologia ativa, ok? Espero ter contribuído para você nas suas reflexões, nas suas aulas, tá? E você está de parabéns, congratulations, por ter chegado até aqui. Bem, esse é um escrito que eu tenho, né? Um livro, Metodologia Ativa Sem Mistério, né? Tenho essa frase que eu gosto muito: a resistência muitas vezes é alimentada pelo medo do desconhecido. Então, às vezes, não usamos a, eh, a metodologia ativa achando que é uma coisa de outro mundo. E não é, né? Vocês viram aí que aposto que muitos de vocês já usam já tem algumas ações de metodologia ativa. Agora falta adaptar, alinhar, certo? Então, assim, a resistência às vezes é só alimentada pelo medo desconhecido. Não vamos ter resistência, vamos conhecer, entender e aproveitar o que a metodologia ativa ela tem de melhor aí para nos ajudar na sala de aula a entender os alunos, né, e melhorar as interações aí entre os alunos e o processo de aprendizagem. Aí você vou deixar aqui com vocês o meu e-mail, né? profa.tarciana@gmail.com e meu Instagram, @tarciana.oliveira_. Qualquer coisa, só mandar um direct, mandar um e-mail para a gente bater um papo, né? Conversar um pouco sobre as metodologias ativas, né? Se tiverem algum interesse aí. No mais, obrigada e que sua prática siga viva e cheia de significado, ok? Um abraço forte e até mais.